Bom, boa noite. Primeiramente, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve agora, por favor, e dá like agora e vamos lá. Eu tô atualmente posicionado nesse jogo aqui. Depois de uma análise pré-live bem detalhada, indicando que a casa era bem favorita. Fui olhar as odds e as odds estavam bem justas, estavam umas odds legal. Não tava aquelas odds absurdamente alta, nem odds muito baixas que a pessoa desconfia. Então fui me posicionar. Me posicionei no goleada e no lei 03. E tentei me posicionar no lei 02 com algumas ordens no book bem abaixo do preço para tentar arriscar para ver se ia ser executado. A cotação do goleada estava muito boa. Eu até vacilei porque eu tentei ficar dando oferta mais baixa ainda. Coloquei a minha oferta muito baixa, executou só metade e depois o market maker tirou as ofertas e eu fiquei perdido sem saber o que fazer, aumentando a oferta, aumentando e ele não me executava mais. Essa é outra dica que eu quero dar para vocês. Se você fez uma análise muito boa, muito bem feita e você viu que o time é bem favorito, que a sua estratégia encaixa bem, nunca deixe para entrar pós-live. Porque se for realmente uma estratégia boa, se for realmente um jogo bom para você fazer sua entrada, no pós-live, o market maker, que é o order maker, que é aquele que coloca as ordens no book, ele vai aumentar as ordens lá para cima, ele vai tirar. Porque em jogos bons assim, eles colocam ordens boas sempre no pré-live. Quando começa a live, eles vão se movimentando. E quando o jogo é realmente bom, as ordens se movem muito rápido. Isso acontece muito comigo ainda. Eu fico querendo pegar só ordem boa, só pegar a cotação boa, propondo cotação baixa. E o market maker não executa, mesmo eu vendo que o jogo é muito bom para eu entrar. Aí eu vacilo, o jogo começa e as ordens somem. A cotação some ou sobe muito. E eu fico perdido, fico me lamentando porque eu não consegui entrar. Por quê? Por ganância. Ah, eu quero entrar com muita vantagem. Você só quer tirar vantagem, mas não. O market maker está lá te dando ordem, te dando liquidez, mas ele também precisa tirar alguma vantagem. Senão ele não estaria lá dando ordem, né? Dando liquidez. Ele dá liquidez porque ele quer tirar alguma vantagemzinha também. E a vantagem, a maioria das vantagens dos market maker é o spread. Para isso eles precisam comprar barato e vender caro. Por isso que ele tem que dar uma ordem longe, né? Uma ordem do leite tem que ficar longe da ordem do back. E se você ficar assim, querendo competir com ele, querendo pegar a ordem baixa, pegando o book lá embaixo, ele não vai executar você e o jogo vai começar e você vai ficar boiando. Perdendo a oportunidade. Agora isso já não se aplica se for jogo muito famoso, se for jogo com muita liquidez. Se for jogo com muita liquidez, beleza. Mas porque vai ter outros traders, né, operando. Vai ter muita ordem no book de outros traders. Mas se for jogo com baixíssima liquidez, só vai ter basicamente o market maker. Só vai ter basicamente o organizador das ordens, o order maker também que se fala. Que ele vai estar colocando ordem no book, dando liquidez, mas ele não é um apostador, né? Se ele sumir do book, você vai ficar sem ter ninguém para executar. Né? Então, bom, continuando aqui, eu botei uma pausa. Vamos lá, tava falando, né? O market maker, para quem não sabe, né? Talvez alguns não saibam do que eu tô falando, são aqueles operadores que eles têm um contrato com a casa de aposta para que eles possam dar liquidez, colocar dinheiro ali no book, colocar dinheiro para os apostadores pegar o dinheiro dele fazendo uma aposta. Ele tem a obrigação de ser contrapartida, de colocar dinheiro no book. Aí, por exemplo, tem um jogo que tem poucos apostadores. O market maker tem a obrigação de colocar o dinheiro dele para que venham alguns apostadores e tomem o dinheiro dele para entrar apostando naquele jogo. Isso é o market maker. E qual é a vantagem disso? Ele tenta tirar vantagem nas odds. Eles geralmente são muito inteligentes, tem bancos de dados e tem muitas ferramentas, operam com robô também, para calcular as cotações justas, as cotações injustas. Então, através desse cálculo, ele vai pegando cotação justa e tentando tirar vantagem disso. E trabalhando no spread, comprando, vendendo, entrando no lay, entrando no back. Quando ele dá liquidez em um mercado, ele entra no outro mercado para ter vantagem, para se travar. Então, eles são muito inteligentes nessa questão de tirar vantagem nas cotações.
Mas em contrapartida, eles dá a você que é o apostador, é o trader, eles dão a liquidez para você. Tem muitos jogos que eu entro que não tem quase ninguém entrando, não tem quase ninguém operando, não tem dinheiro nenhum. Se não existisse o market maker, eu não conseguiria entrar naquele jogo. E às vezes são jogos bons, porém que poucas pessoas entram, poucas pessoas conhecem. Já peguei muitos jogos bons que só tinha market maker lá. E eu só consegui ganhar dinheiro por causa dele. Então eu ganhei dinheiro em cima dele. Se ele não existisse, eu não ia ganhar dinheiro. Então, você pode achar que às vezes eles manipulam as ordens, manipulam a cotação, mas eles também são úteis para você quando você faz uma análise boa e acha um jogo bom que encaixa na sua estratégia. Se o jogo é bom, se o jogo encaixa na sua estratégia, a cotação até vai importar, mas não vai importar muito. Você pode dar um pouquinho de dinheiro para o market maker, você pode dar um pouquinho de vantagem para ele entrar numa cotação ruim, né? Você pode fazer isso, porque aí é uma relação de troca. Você dá um pouquinho de dinheiro para ele e ele dá um pouquinho de dinheiro para você. Ele dá a oportunidade de você ganhar dinheiro naquele jogo que, se ele não existisse lá, te dando dinheiro, te dando liquidez no lay e no back, você não conseguiria entrar, né? E o order maker é aquele que vai calcular a cotação, mas não necessariamente ele coloca o dinheiro. Às vezes eles trabalham juntos, né? O order maker eles são mais inteligentes, são cientistas de dados que são mais inteligentes para calcular a cotação justa. E o market maker é aquele que tem o maior dinheiro para colocar a liquidez no book. Então é isso. Nesse jogo aqui eu levei um gol contra mim, né? Eu entrei lei goleada e lei 0-3. Não consegui entrar lei 0-2 logo no pré-live, porque eu tentei entrar com muita vantagem. Então, quando aconteceu o gol, um pouquinho antes de acontecer o gol, as minhas ordens foi executada no lei 0-2, né? Aí eu entrei já perdendo dinheiro, já na desvantagem. Mas como a minha análise foi boa e eu confiava no time, eu segurei e em breve veio os 2 gols do time do favorito da casa. Aí já tô bem tranquilo, né? Uma coisa que aconteceu é que às vezes o próprio market maker ele se enrola, e na Betfair dá muito, fica bem perceptível na Betfair quando o market maker se enrola. Isso acontece quando ele suspende o mercado. Aqui aconteceu isso, aconteceu o primeiro gol do favorito, aí empatou 1-1. Só que poucos segundos depois aconteceu o segundo gol. Geralmente quando acontece isso, o market maker se enrola, porque ele não consegue se travar em outros mercados. Ele levou um gol. Quando ele leva um gol, ele toma atitudes para se travar, para diminuir o prejuízo ou sair na vantagem. Entrando em outros mercados, fazendo a saída, tirando dinheiro, colocando dinheiro de vários mercados diferentes e costurando no correct score e no mercado de meteores. Mas quando acontece 2 gols seguidos, o market maker não tem tempo de se costurar, de tirar vantagem, de diminuir o prejuízo daquele gol que ele levou, ou distribuir a vantagem dele. Aí acontece, ele fica todo enrolado. Aconteceu um segundo gol, ele fica todo enrolado. Aí ele suspende o mercado por muito tempo, porque ele faz vários cálculos, vai ali recalculando onde está a cotação justa, como tirar vantagem daquilo, como ele diminuir o prejuízo que ele levou, como ele tem que fazer vários cálculos e ele fica todo enrolado sem saber o que fazer, porque 2 gols seguidos em poucos minutos destrói qualquer estratégia. Da minha própria estratégia, se eu levar 2 gols seguidos, eu vou ficar totalmente enrolado. O market maker é a mesma coisa, às vezes ele se enrola também, porque ele é obrigado a estar em todas as cotações. Em toda cotação, basicamente, tem ordem do market maker, tem dinheiro dele. Se acontece 2 gols seguidos, ele não vai conseguir distribuir o dinheiro dele, porque aconteceu um gol, aí ele levou um gol contra, né? Ele está mais posicionado a favor de um time, aí levou o gol contra. Aí ele está no prejuízo. Se ele levar outro gol contra antes de ele zerar aquele prejuízo, ele tem que ter um tempo de jogo rolando para ele ir zerando o prejuízo dele, distribuindo o dinheiro dele em outras cotações. Se acontece outro gol muito rápido, ele fica com prejuízo ainda maior. Se acontece isso, 2 gols seguidos, o market maker sempre vai ficar no prejuízo. Então ele suspende o mercado por muito tempo. Por quê? Para tentar recalcular toda a estratégia, para ver como ele se salva desse prejuízo. E além disso, para analisar se o mercado não está sendo manipulado, se o jogo não foi combinado, se o jogo não foi manipulado. Isso é fato, existem muitos jogos combinados, muitos jogos manipulados no futebol. E o market maker também se prejudica muito quando acontece isso. Quando acontece 2 gols muito rápido, ele fica logo pensando, será que esse jogo é manipulado? Será que tem algo combinado? Então ele suspende o mercado por muito tempo para analisar todas essas hipóteses e para ver o que ele pode fazer.
E isso aconteceu nesse jogo aqui. Quando aconteceu esses 2 gols seguidos, o market maker suspendeu o mercado por vários minutos, muitos minutos mesmo. Foi mais de 5 minutos ou 10 minutos, com o mercado suspenso e o jogo rolando. Provavelmente ele ficou muito enrolado e ficou suspeitando de fraude também. Uma coisa que também acontece com o market maker, ele tem um que a gente chama de conta, de uma conta especial. Conta turbo, alguns conhecem como conta turbo. A conta dele não tem tempo de entrada no mercado. Eles colocam a ordem na hora. Eles têm muita vantagem para colocar a ordem. Porém, ele também tem uma regra para isso. Ele só pode usar a conta turbo sem agredir o book. Por exemplo, se tu coloca um back a ordem de 2, se o market maker vê que aquele back é muito bom para ele, ele não pode tomar o teu dinheiro. Ele não pode ir contra tu na hora com a conta turbo. A conta turbo dele só serve para colocar a ordem rapidamente. Isso acontece com eles, né? Porque se eles tivessem vantagem de tomar todas as ordens, seria muito injusto. Mas a regra deles é colocar liquidez no book. Se tu colocou liquidez no book, ele não é para apostar contra tu, nem entrar contra tu. Mesmo se ele vê muita vantagem. Porque essa não é a função dele. A função dele não é ser apostador. Ele não é um apostador. Ele é como assim dizer, um gerente da cotação do mercado, mas não um apostador, né? É uma explicação meio básica, eu estou dando aqui para você entender. Mas eles têm conta turbo, eles podem colocar ordem no mesmo segundo. No mesmo segundo ele coloca a ordem sem aquele tempo de processamento que a bolsa de aposta dão para quem é cliente normal, né? Bom, o vídeo tá ficando bem longo, né? Foi uma explicação do que é market maker e order maker, né? Então, trailer goleada, vai dar certo aqui. Lei 03, lei 02, já deu certo. É isso. Vamos pra cima, dá like no vídeo, se inscreve no canal.